Tarde, o Grêmio ontem perdeu fora de casa, mais uma vez. O Renato praticamente resumiu na entrevista que a derrota passou por falta de competitividade. Qual é a avaliação que a direção faz? Foi só isso? O que mais levou o Grêmio à derrota? E qual a responsabilidade do Renato nisso? E dentro das responsabilidades vocês conversam com ele? Talvez algum tipo de cobrança, explicações para melhorar? Como é que isso é trabalhado? A responsabilidade é de todos nós. Boa tarde. Principalmente do Renato, que já assumiu essa responsabilidade durante a entrevista coletiva e já falou que todos nós pensamos que o Grêmio não fez um bom jogo, apesar de ter criado algumas chances claras que foram desperdiçadas. O Grêmio não fez um bom jogo, não mereceu o resultado e a gente já está trabalhando forte desde o momento que o árbitro apitou ontem o final do jogo, numa conversa interna que a gente tem quando é necessário, para que o Grêmio retome rapidamente e faça bons jogos, como já fez muitos ao longo da temporada. Brum, também tem uma situação que a gente tomou conhecimento nas últimas horas envolvendo uma punição, né, o Reinaldo e o Renato, de 4 jogos. Um já foi cumprido contra o Cruzeiro, teoricamente estão fora por 3 partidas. O clube se movimenta para pedir, por exemplo, a liberação deles para a partida contra o Corinthians e o efeito suspensivo para diminuir a pena. Como é que o clube está agindo para contar com esses 2 personagens importantes, né, no dia a dia e também dentro de campo num jogo que é importantíssimo? Saibam, o Grêmio já agiu e ambos já têm efeito suspensivo, estão liberados. Minutos atrás eu recebi a informação direto do Rio de Janeiro para trabalhar na segunda-feira, até que haja um novo julgamento. O Grêmio considera que a punição foi exagerada em ambos os casos. No caso do Renato, principalmente um réu primário, após o jogo, reconheceu o erro numa entrevista publicamente. E é exagerada a punição, o Grêmio vai trabalhar para reverter a anulação dela, mas no atual momento o Grêmio agiu rapidamente com plantão na CBF, estávamos desde de manhã trabalhando nisso e graças a Deus conseguimos o efeito suspensivo e ambos vão trabalhar normalmente segunda-feira. Sobre a situação que a gente já conversou, né? O Renato falou ontem bastante sobre essa falta de empenho, né? Vamos colocar assim, do geral do time fora de casa, né? Basicamente. Como que o grupo recebeu a conversa de ontem? Porque certamente foi uma conversa dura no vestiário e o Renato chegou a falar de outros 2 jogos que foram bem importantes fora de casa, né, contra o Vasco e contra o Santos. Como é que recebeu o grupo, né, essa conversa e a perspectiva para o próximo jogo? Porque segunda-feira já tem um compromisso, né? O grupo é muito bom e recebe sempre muito bem. A gente tinha tido uma conversa após a derrota contra o Santos que rapidamente foi convertida em 2 vitórias dentro de casa com bons desempenhos. Eu acho que é normal essas oscilações ao longo do campeonato, Gabriel, e eu te trago um dado: o Grêmio, antes das últimas 4 partidas, era a 4ª melhor campanha fora de casa. Realmente o que destoou da campanha fora de casa foram esses jogos em que a gente foi visitar clubes que estavam na zona do rebaixamento ou próxima dela, o caso do Goiás, do Vasco e do Santos, né? E agora esse jogo contra o Bragantino, que diferente desses outros clubes que eu citei, é muito forte dentro de casa e havia perdido apenas uma partida, né? Então, assim, acho que dentro do Campeonato Brasileiro tem muito esse perde-ganha. A gente vê clubes pequenos, às vezes, ganhando de clubes grandes, resultados que são diferentes do normal. E o Grêmio, nesses 4 últimos jogos, deixou a desejar fora de casa e que fez com que essa campanha fora de casa esteja sendo tão debatida por vocês, né? Até porque em casa o Grêmio tem a 2ª melhor campanha. O grupo recebe sempre muito bem, a gente conversa sempre que necessário, foi conversado ontem, já foi conversado hoje, e a gente acredita, francamente, que vai haver uma recuperação já na segunda-feira. Bruno, tu falou aí que o grupo recebeu muito bem essa conversa, as críticas, inclusive na partida contra o Santos. Mas se o grupo tem recebido bem, por que não deu resultado lá contra o Santos nos jogos fora de casa? Porque vence 2 em casa, mas o resultado fora segue sendo o mesmo e o desempenho o mesmo. O que vai mudar para o jogo do Corinthians, por exemplo? Olha, Picão, que eu vou te dizer? Na vida são normais oscilações, né? Não é porque a gente teve uma conversa no jogo contra o Santos que a partir de agora a gente sanou todos os problemas fora de casa, principalmente quando tu enfrenta um forte adversário fora de casa. Não é matemática, né? Tudo na vida, tu pode ir lá, o César lá te chamar lá no teu canal e te dar uma dura de uma entrevista que tu não fez legal e daqui a pouco, daqui a 2 entrevistas, tu oscilar novamente. Eu não tenho essa métrica. A gente trabalha para sempre estar no dia a dia cobrando e estar monitorando quando algo não está no desempenho que a gente imagina que seja positivo, que a gente possa agir, conversar, entender se é algo que precisa ser melhorado. A gente fez isso diante do Santos, teve 2 boas partidas, enfrentou o Bragantino ontem. Acho que o Grêmio não fez um bom jogo, apesar de ter criado chances que foram desperdiçadas, o resultado poderia ter sido um pouco diferente.
Mas não tenho essa métrica, é uma pergunta que para mim ela não pode ser respondida com exatidão. A gente vai trabalhar sempre para buscar a retomada e nada é feito de forma diferente em uma situação ou em outra para a gente ter resultado. A gente ao longo da temporada faz uma boa temporada, teve algumas oscilações, sempre que elas houveram a gente agiu e acho que sempre houve uma boa resposta. Vamos agora trabalhar para esse jogo de ontem não se repetir. O torcedor pode acreditar que contra o Corinthians, no mínimo, a postura vai ser diferente daquilo que a gente viu contra o Bragantino, uma postura um pouco mais agressiva, talvez, sobre o adversário. Dá para confiar que o Grêmio pode mudar essa atitude? Pode confiar, pode acreditar que com certeza a postura vai ser diferente na segunda-feira. Brum, qual a avaliação que a diretoria faz do grupo agora para o restante da temporada? Porque o Renato ontem, mesmo após a derrota, ele fala ainda sobre a possibilidade de título. Só que o Grêmio perdeu o Bitelo, a gente vê que às vezes não tem alternativas vindo do banco de reservas, a janela, alguns foram titulares, outros o Renato nem escala tanto. Qual é a avaliação que dá para fazer desse grupo em relação à qualidade, visando os objetivos dessa temporada ainda? Olha, a avaliação de que não tem alternativa no banco de reservas é muito particular tua, Bruno. Eu discordo totalmente dela. Acho que o Grêmio tem muitas alternativas no banco de reservas. A gente tem pelo menos 2 jogadores por função. A gente fez uma janela de transferências do meio do ano que complementou a janela do início do ano. Ela não foi uma janela para mudar a figura do nosso time. A gente fez 19 contratações ao longo da temporada e dentro dessas contratações que a gente fez já estava prevista a perda de pelo menos um jogador, que no caso acabou sendo o Bitelo, dentre todos que foram procurados. É uma venda que o Grêmio precisava fazer. Até porque se não fizesse, a situação financeira poderia se agravar e trazer outras repercussões para o clube que podem ser muito piores às vezes que a perda de um jogador. Bruno, se o Grêmio tem essas alternativas, ontem, por exemplo, até a opção do Renato foi, até ele explicou que improvisou, colocou, vem treinando isso nos trabalhos fechados, colocar o Galdino um pouco mais recuado, na função de meio campista, como volante, mas elas estão sendo utilizadas da forma que a direção projetou na montagem desse elenco? Simon, francamente a minha função aqui não é essa, né? Avaliar se está sendo colocado na função certa ou na função errada. A nossa função como dirigentes é montar um elenco em que tenha várias alternativas. Essa decisão é muito técnica do Renato e eu acho que o Renato é um grande treinador e ele sabe como agir em cada situação de jogo. As mudanças que ele fez ontem é baseado no que ele avaliou ao longo do primeiro tempo junto com a sua comissão técnica e a gente aprova e está junto com o Renato em todas essas decisões. E até sobre como que está o Renato, né, em relação ao grupo, né? Porque ontem o Renato ele demonstrou estar muito chateado com o jogo. Não exatamente com as escolhas técnicas, mas muito pela postura, né? O que a gente vem falando aqui há algum tempo e acho que todo mundo aqui perguntou sobre isso. Como é que tu viu o Renato depois do jogo? Como é que estava sendo a postura dele fora, né, do vestiário, digamos assim? A gente viu que ele estava muito incomodado, é verdade. E isso é uma coisa que a gente sabe. Faz muito parte do Renato a questão anímica dos jogadores. Isso deve ter, com certeza, chateado bastante ele pós-jogo. Gabriel, ele estava não satisfeito com o desempenho do time, o que é normal no pós-jogo, e fez as cobranças já de maneira inicial ali no vestiário, de coisas que ele não concordou, já havia feito algumas cobranças no intervalo. Mas o relacionamento do Renato com o grupo é 100%. Ele pode cobrar o quanto ele quiser, ele pode fazer as alterações que ele quiser, que ele tem um comando do vestiário muito forte. Essa é uma das grandes características dos trabalhos dele, tu que acompanha o Grêmio há bastante tempo sabe. Realmente num pós-jogo em que a gente vinha de 2 vitórias consecutivas sem sofrer gols, faz um primeiro tempo em que a gente sofre 2 gols, né, e não marca nenhum, e perde o jogo, é normal que ele esteja chateado e é normal que ele cobre. Eu me estranharia se fosse ao contrário, se ele tivesse aceitado a derrota de uma maneira assim passiva, e aí isso sim seria motivo para a gente se preocupar. A gente fica contente que haja esse tipo de insatisfação por parte do treinador e por parte do grupo quando não tem uma partida que seja do nível que a gente imagina. Pois é, Bruno, e até dentro disso, assim, em relação aos jogadores, né? Como é que foi essa resposta dos atletas depois de mais uma derrota fora de casa, depois de mais uma conversa? Eles reagem de uma forma positiva que leve a crer que vai ter uma melhora bastante considerável já no próximo jogo? Eu já respondi essa pergunta anteriormente. Esse grupo é muito bom e eles reagem sempre de maneira positiva a tudo. A gente faz uma boa temporada, estamos em 3º lugar do Campeonato Brasileiro e não há motivos para não reagir de maneira positiva. Eu encaro isso de maneira boa, não de maneira ruim. Se tu está em 3º lugar, perde um jogo fora de casa
que é um jogo que pode acontecer de perder pela força do Bragantino dentro de casa, e tu cobra o elenco e tu faz cobranças, o elenco reage, todos conversam para melhorar, isso é um bom sinal, é sinal que a gente não quer ficar só em terceiro lugar, a gente quer ir adiante no campeonato. Não entendo como receber de maneira negativa isso. Ô Bruno, hoje é aniversário do Grêmio, né? 120 anos da história. O que dá para projetar até o final do ano, até para entregar um presente? A gente sabe todo o trabalho que está sendo feito de reorganização, reconstrução, plantel foi modificado, mas aproveitando o gancho do aniversário, o que dá para entregar de presente para o torcedor até o final do Brasileirão? Queria aproveitar para publicamente parabenizar o Grêmio pelos seus 120 anos, parabenizar a sua torcida pelos seus 120 anos. Acho que ao longo da temporada a gente já fez algumas entregas perto do que o Grêmio enfrentava no ano passado. A gente obviamente não está satisfeito apenas com essas entregas e a gente vai lutar até o final do ano para ser campeão brasileiro. E se não puder ser campeão brasileiro, no mínimo uma vaga direta para a Libertadores, que devolveu o Grêmio para a Copa Libertadores depois de estar alguns anos fora dela. E o Grêmio tem que estar todo ano na Copa Libertadores, como recentemente teve 5, 6 participações consecutivas. Eu acho que vai ser também uma finalização de ano honrosa para de onde o Grêmio estava. Mas a gente quer ainda brigar por mais um título ao longo da temporada e por isso que estamos conversando sobre tudo isso, em que o terceiro lugar não nos deixa satisfeito depois da atuação de ontem, e que a gente vai trabalhar para tentar alçar o máximo da tabela. Agora, onde a gente vai chegar, a gente não sabe. Se não der para ser campeão, no mínimo uma vaga direta na Libertadores. Para fechar só sobre o Rodrigo Eli, né? Ele saiu ontem com uma suspeita de fratura na face, né? Mas ele está treinando aqui normalmente. Queria que tu falasse aí para a torcida a situação dele clínica, se ele está disponível para o jogo de segunda-feira. O Rodrigo sofreu um trauma, uma cabeçada na face. Inicialmente, pelo exame do intervalo, se suspeitava de uma fratura do zigomático, que foi o caso bem semelhante ao do Vila Sante, né? Que teve esse ano, e é um caso que, quando acontece, é um caso de intervenção cirúrgica. O Renato optou por retirá-lo no intervalo para que não agravasse se fosse isso, mas também já fez exame hoje logo cedo e graças a Deus não confirmou essa fratura do zigomático, por isso ele está treinando normalmente e vamos ver a evolução da batida, né? Não vai ser necessária uma intervenção cirúrgica, mas esperamos que ele possa atuar na segunda-feira. Só uma última pergunta. Sempre a arbitragem às vezes preocupa, né? Ainda mais se tratando de Corinthians. O Wilton Pereira Sampaio, quem vai apitar o jogo, te preocupa de alguma maneira ou o Grêmio está tranquilo quanto a essa questão? O Grêmio está tranquilo, mas está sempre monitorando de perto tudo o que acontece em relação a todos os fatores. E a arbitragem é um deles. A gente está nesse momento focado no jogo e esperamos que isso não seja problema nenhum para segunda-feira.